Meus queridos, a paz do Senhor, agradecer a sua presença em nosso programa Direto ao Ponto, onde nós temos o objetivo de trazer as lições da Escola Bíblica Dominical, produzidas pela CPAD. Hoje trataremos sobre a lição de número 10 desse primeiro trimestre do ano de 2025. O tema é: o pecado corrompeu a natureza humana. Veja só, é uma lição muito interessante, queridos. E na leitura bíblica em classe, ela traz os seguintes textos: Gênesis 3, o primeiro versículo até o versículo 7, e aos Romanos, no capítulo 5, do versículo 12 ao versículo 14, né? Essa lição, ela possui 3 tópicos, né? E nós hoje trataremos apenas do primeiro tópico dessa lição, tá? O primeiro tópico diz a doutrina bíblica do pecado e sua extensão. Esse primeiro tópico tem 4 subtópicos. Fique comigo. Eu acredito que será interessante o que o tópico dessa lição traz a respeito do pecado. O primeiro ponto, ou subtópico, do primeiro tópico aqui, da lição de número 10, diz: o autor do pecado. O segundo subtópico fala o seguinte: foram abertos os olhos de ambos aqui, Adão e Eva. Terceiro subtópico, a consequência da queda no Éden. E o quarto subtópico, a extensão do pecado. Pois bem, como o tempo ele é curto e nós estamos fazendo esses vídeos assim de forma cadenciada, de tópico a tópico. O primeiro ponto, que vai tratar sobre o autor, nós entendemos que o pecado é gerado primeiramente na esfera angelical, não é? Você vai poder ler em casa o texto de Ezequiel 28, a partir do versículo 12 ao 15, e Isaías, a partir do capítulo 14, versículo 12 ao 15, que vai tratar acerca do querubim ungido, não é? Daquele que quis subir acima das estrelas e se tornar não superior, o texto diz semelhante, não é? Nós encontramos muitas pessoas dizendo que esse querubim ungido, né, o inimigo das nossas almas hoje, queria se tornar superior a Deus, acima de Deus. Mas o texto, na verdade, nos informa que ele queria ser semelhante ao Altíssimo, ficando acima das estrelas, ou seja, saindo de um patamar de criatura, de um ser criado, tá? Sair de uma esfera angelical, da qual ele fazia parte, para se tornar superior a eles e igual ao Criador. Ele comete esse pecado e por esse motivo ele é expulso da presença do Criador. Logo depois nós iríamos encontrar o pecado, agora na esfera humana, no início de Gênesis, a partir do capítulo 3, falando sobre Adão e Eva, entendendo todo aquele contexto de quando Deus coloca eles ali no jardim e diz: olha, desta árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque quando ou se comeres,
se comeres, dando a entender que Deus deu a eles o direito de escolher. Deus não iria interferir na escolha de Adão e Eva ali. Ele diz: se comeres, certamente morrerá. Nós encontramos ali a presença da serpente, né? E o inimigo ali, através da presença dessa serpente mostrada aqui em Gênesis, ela conversa com Eva, né? E o fruto pareceu bom aos olhos de Eva. O diálogo que ela teve com a serpente foi o suficiente para enganá-la. A serpente buscou fazer Eva entender que Deus não iria matá-los, que Deus não iria cumprir a palavra dele. E esse é um ponto muito importante que eu não posso passar. As pessoas estão deixando essa verdade de lado, como que se Deus não cumprisse aquilo que diz, né? Dando aula na escola bíblica, um dos alunos disse: a humanidade, as pessoas estão achando que Deus tem amnésia. Mas, queridos, Deus cumpre aquilo que fala. Nós vamos encontrar nas Escrituras que ele não é filho do homem para que minta, não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E o que acontece é que, não dando a devida importância ao que Deus havia dito a eles, ela come do fruto. Você vai encontrar uma série de especulações sobre isso. Até a impensável ideia, pelo menos para mim, tá bom? De que o pecado não foi a desobediência em comer o fruto, mas foi uma relação entre a serpente e Eva. Inclusive há alguns que ainda dizem que dessa relação nasceu Caim. Então, são muitas especulações, pessoas que não estudam, que não conhecem, que não têm qualquer intimidade com as Escrituras e com Deus, e começam a colocar pensamentos contrários àquilo que a Bíblia de fato ensina para nós. Ali, a desobediência de Eva e Adão fizeram com que eles sofressem a pena daquilo que Deus já havia dito: certamente morrerá. E morrer aqui é separação. E nós veremos no segundo subtópico que foram abertos os olhos. Versículo 3:7 de Gênesis. Aqui é de imediato a ação da desobediência sobre a vida deles, e eles passam a enxergar o pecado através da sua nudez. Deus precisa cobri-los com a pele de um animal. E também no capítulo 3, versículo 15, ele vai falar sobre a semente da mulher. E que a semente da serpente travaria ali uma batalha contra a semente da mulher, mas a semente da mulher sairia vitorioso. Cristo ali está sendo apresentado por Deus para resolver o problema do pecado do homem. Nós vamos encontrar aqui que a ação de desobedecer a Deus levou a eles à morte, primeiramente, da separação espiritual. E logo depois, a continuação da promessa de Deus para a vida deles, a morte física. Infelizmente, queridos, muitos não estão mais acreditando nas Escrituras. Muitos estão banalizando as Escrituras, zombando de Deus, zombando do Evangelho, zombando das pessoas que servem a Deus, porque existia até então um respeito por essas pessoas, e hoje nós estamos sendo zombados, estão fazendo chacota de nós, dizendo que as Escrituras precisam ser revisadas, atualizadas.
para agradar o homem, só que a palavra de Deus não está aí para agradar o homem, mas para ser cumprida. Bom, a continuação do pecado de Adão passou a todos os homens. Por isso, gerando no homem a morte, as doenças, não é? E o homem já nasce com essa natureza adâmica do pecado. Veja que alguns querem contrariar essa verdade, mas Romanos, capítulo 5, versículo 12, aqui na leitura bíblica em classe vai dizer, pelo quê? Capítulo 5 de Romanos, versículo 12. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Mas, assim como entrou o pecado, também entrou a graça por um homem, superabundando o pecado na vida do homem e dando ao homem a oportunidade de fazer a escolha certa. Porque o homem sofre a corrupção pelo pecado e a sua natureza, a sua imagem, quando Deus disse que criaria o homem segundo a sua imagem e semelhança. Os atributos comunicáveis que fazem parte do homem foi transfigurado, mas não foi excluído, não foi destruído completamente. O homem passou a ter problemas e, infelizmente, muitos desses atributos sofreram sim essa corrupção, mas não a aniquilação. E uma das coisas que permanece no homem e que Deus não tirou, já visto que há pessoas, grupos que dizem que hoje o homem não tem mais esse direito de escolher. O homem nasce destinado à condenação ou à salvação. Mas nós não acreditamos assim, acreditamos que o homem tem sim a oportunidade e o direito de escolher. Ainda no Antigo Testamento, em Josué, no capítulo 24, 15, nós vamos encontrar ele dizendo, olha, vocês podem servir aos deuses lá do Egito, ou aos deuses dos amorreus na terra da qual estamos. Mas eu e a minha família, nós serviremos ao Senhor. Decisão do homem. Capítulo 1, versículo 12, João. Ele veio para o que era seu, os seus não receberam, mas todos quanto recebeu, Deus deu a estes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. A consequência aqui, a extensão aqui, do pecado do homem, que corrompeu, sim, o corpo, alma e espírito. Romanos 12, versículo 9, Romanos 8, versículo 10, 2 Coríntios 7, versículo 1. O intelecto e a vontade, Isaías 1, versículo 3, Jeremias 17, 9. A consciência e a razão, 1 Timóteo 4, versículo 2, Tito, capítulo 1, versículo 15. Mas não totalmente, não foi aniquilado esses atributos comunicáveis na vida do homem. E a vontade é uma delas. E Deus nos deu o direito de escolher.
continuar no pecado, ou entender que por um homem se manifestou o pecado, mas por um outro homem, Jesus Cristo, se manifestou a graça para nos conceder o perdão, a misericórdia, para nos conceder o amor, para nos conceder a oportunidade, morrendo na cruz do Calvário, rasgando o véu de alto a baixo, dando-nos a oportunidade de estar perto de Deus. Porque Ele se manifestou para desfazer as obras do inimigo, desfazer as obras do mal, e nos conceder perdão e misericórdia. Bom, como disse inicialmente, quando Jesus perguntou no capítulo 16 de Mateus aos discípulos, quem dizem os homens ser os filhos dos homens, você, o filho do homem, você pode pensar como você entender. O direito é seu, mas você pode parar um pouco para entender que o melhor a se fazer é ter as Escrituras como direcionamento para a sua vida, para te conduzir à salvação, à paz, ao amor e à presença de Deus. Então, este primeiro tópico da lição de número 10 nos fala sobre a origem do pecado, a extensão do pecado e a consequência do pecado. Mas também sobre aquele que se manifestou para trazer a graça de Jesus Cristo. Deus abençoe a sua vida. Os próximos estaremos falando sobre o segundo e o terceiro tópico dessa lição. Nos acompanhe, nos siga, compartilhe, deixe a sua mensagem também. Deus abençoe a sua vida.